Olá, sou o professor Antônio Carlos Moraes, contador, advogado e diretor do IBRAC Perícias. O vídeo de hoje será sobre o honorário do perito assistente técnico. Honorários periciais do assistente técnico são disciplinados no CPC apenas com referência ao depósito, na forma do artigo 95, e sobre as despesas no artigo 84. O artigo 95 define que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido o exame, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Dispõe o artigo 84 que as despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Portanto, o conceito de despesas processuais inclui a remuneração do assistente técnico, que não se confunde com custas processuais ou custas judiciais. No entanto, algumas normas precisam ser observadas pelo perito assistente quando propuser seu contrato com a parte que o indicou nos autos. O assistente técnico, ao elaborar um contrato, deve definir a forma do pagamento e as demais obrigações que deverá manter com a parte, como, por exemplo, o acompanhamento do perito judicial nas diligências ou na realização das mesmas quando de forma individualizada, a feitura dos quesitos iniciais, nos complementares, se necessário, e nas arguições de esclarecimentos, quando determinadas pelo juiz para a audiência de instrução e julgamento. Esse contrato pode até disciplinar que os honorários sejam em percentual de sucesso sobre o resultado positivo da causa, em favor do seu cliente, exatamente porque o perito assistente não tem impedimento e nem suspeição, diferentemente do perito judicial. Este está impedido de fazer proposta de honorários com percentual sobre a causa. Em princípio, esse contrato não tem nenhum parâmetro com os honorários do perito oficial. Contudo, como se disse, podem ser despesas do processo. Se o seu cliente vier a ter sucesso na causa, então deve manter coerência com o tempo gasto, responsabilidade técnica e tudo mais que deve provar o perito judicial. Vejamos, se são despesas e havendo a sucumbência da parte contrária, esses valores serão incluídos na verba do perdedor da ação. Daí a cautela no valor do contrato. Disseminou-se pelo Brasil que os honorários do assistente técnico devem ser em torno de 80% daquele arbitrado ao perito judicial. Eu ouso discordar, porque não tem nada a ver com o valor dos honorários do perito oficial. E podem ser iguais, maiores ou menores. Depende do entendimento do perito assistente. Há casos em que o perito oficial avilta ou avulta seus honorários. E certo é que o perito assistente pode cobrar como bem entender. Evidentemente que comprovando as necessidades legais para um contrato justo e uma assistência correta, como tempo gasto, tributos, despesas administrativas, conhecimentos técnicos ou científicos, etc. Sobre o acompanhamento nas diligências, me refiro ao parágrafo 2º do artigo 466 do CPC, onde dispõe que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento e dos exames que realizar, do acompanhamento das diligências, evidente. Portanto, com prévia comunicação nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Pois bem, quem deve preparar a quisitação técnica para o advogado do seu cliente juntar aos autos é o perito assistente. Então, ele deve saber que, em primeiro lugar, quais as diligências devem ser realizadas pelo perito e, assim, saber onde irá acompanhar o expert. Pois, então, deve cobrar esse tempo gasto para a realização desse trabalho. Como se disse, o CPC, no artigo 466, parágrafo 2º, concede a prerrogativa ao perito assistente de arrecadar provas juntamente com o perito judicial, ou de forma individual, como dispõe o artigo
473, parágrafo 3º, que diz o seguinte: para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunha, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Mas o perito do juízo pode não querer realizar essas diligências por entendimento próprio. Entretanto, o perito assistente, entendendo que essa prova é importante para o processo, que pode colaborar com o sucesso do seu cliente, tem o direito e o dever de buscar esses elementos de provas de forma individual para amparar o seu parecer pericial e, certamente, se necessário, confrontar com o laudo pericial da lavra do perito do juiz. Portanto, o tempo despendido para essas diligências, bem como para responder os quesitos referentes a essa prova, devem ser cobrados. Pois bem, vejamos que os honorários do perito assistente não estão adstritos aos honorários do perito judicial, mas estão somente ao tempo, tributos, despesas administrativas, responsabilidade com seu cliente, etc. Até porque o parecer pericial pode ser prova para a sentença do juiz. Vejamos então a leitura do artigo 472 do CPC. Para encerrar, vejamos o que dispõe o artigo 477, parágrafo 3º do Código. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. Contudo, o tempo gasto pelo perito assistente para responder esses quesitos ou para comparecer à audiência de instrução e julgamento não pode ser cobrado. Assistam às novidades sobre a perícia do novo Código de Processo Civil. Inscreva-se no canal e compartilhe os meus vídeos.